E hoje à noite aqui também eu vou quebrar um pouco de toda a sequência e nós vamos para a leitura de um versículo que é muito conhecido. Mas nós vamos tirar lições daqui uma vez mais para a nossa iluminação. Eu coloquei um tema e o tema é Entre o Mundo e Cristo. Entre o mundo e Cristo. E o texto que nós vamos ler está em João capítulo 16 e o versículo 33. Um versículo muito conhecido. Vocês já falaram, ou ouviram falar e já repetiram isso muitas vezes, certo? Na verdade, quando nós vamos observar essa afirmação de Jesus, porque é um versículo em que ele traz uma afirmação, e essa afirmação valeu e estava coerente para os discípulos que estavam ouvindo ele lá, naquele dia, há 2000 anos atrás. Aquela palavra ecoou nos ouvidos dos discípulos. Eles guardaram, tanto que mais tarde escreveram, anotaram para não esquecer. E como todas as palavras de Jesus, essas palavras não morreram no tempo. Elas não perderam a valia. Elas não deixam de iluminar ainda hoje. Ele as pronunciou objetivamente para os seus 12 discípulos, apóstolos. Mas isso agora ecoa e através dos séculos chega até nós. Essas palavras de Jesus. Olha o que ele diz. Tenho-vos dito estas coisas. Observa, estas coisas você tem que ler o versículo 32, 31, 30, 29 e todo o capítulo 13 do Evangelho de João, para você compreender o que ele vinha dizendo. É que ele estava preparando os seus discípulos para a sua morte. Então eles estavam tão habituados com ele que ele começa a falar, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro, mas eu não vou entrar nos detalhes, porque se eu for para os detalhes eu me prendo e nós vamos demorar, certo? Então eu vou saltar os detalhes, vocês em casa leiam, tá? Leiam o Evangelho de João, o capítulo 16 todo, que daí vai entender por que ele diz aqui, tenho-vos dito estas coisas. E aí ele define, por que eu tenho dito? Para que em mim tenhais paz. Eu tenho falado essas coisas, o que vai acontecer, como vai acontecer, mas a perseverança e o destino de vocês está em uma escolha firme da vossa fé. E quero que vocês saibam que se vocês ficarem em mim, estiverem em mim, certo? Vocês vão ter paz. No mundo, ele faz um ponto e vírgula ali, ele diz, no mundo, agora ele mudou o assunto, no mundo, tereis aflições. Em mim, vocês vão ter paz. No mundo, vocês vão ter aflição. Mas, ainda que no mundo tenhais aflição, tende bom ânimo. Sejam animados, sejam corajosos. Sejam pessoas para frente, tenham uma visão de esperança, acreditem, confiem, tenham fé. Eu, Jesus, venci o mundo. Opa, espera aí, tem muitas lições aqui. Eu dividi em 5 partes, frases do próprio versículo, para nós comentarmos um pouquinho hoje à noite aqui, e meditarmos juntos. Primeiro, essas palavras não são apenas consolo, elas são um convite para a esperança e para a coragem. Jesus não estava só consolando o coração, massageando o coração dos seus apóstolos. Ele sabia muito bem o que cada apóstolo ia passar. Nós sabemos a história. O único a morrer de velhice foi o apóstolo João. Os demais foram torturados, perseguidos, maltratados, mortos por causa da sua fé.
Mas Jesus, ele está ali plantando esperança no coração deles. E a primeira frase que ele diz é: tenho-vos dito estas coisas. Eu anotei aqui, o verbo no original, lá no grego, indica algo que foi dito de forma contínua, algo que não para. É como se, a palavrinha que Jesus usa no grego é como se dissesse assim, ó, eu vou falar agora e vocês vão continuar escutando todo o resto da vida de vocês. O que eu vou falar, vocês não vão esquecer mais. É um verbo que tem uma ação direta. As palavras de Cristo são ecos do passado, mas força no presente. Se esse eco chegar até nós e nós também escutarmos, e nós nos colocarmos no lugar dos apóstolos, então ele está dizendo para nós também: olha, eu sei que a vida na terra, em meio ao mundo. Como assim, mundo? A terra não é o mundo? Não, não é da terra que ele está falando. Ele não está dizendo, na terra tereis aflição. Ele não está dizendo, ó, o planeta vai trazer aflição para vocês. Não. Quando você vai examinar o mundo do qual ele está falando, vai ficar uma tradução direta e objetiva, mais ou menos assim: o sistema de coisas do mundo vai afligir vocês. A religião, o governo, as condições jurídicas da nação, a economia, tudo aquilo as coisas pelas quais as pessoas correm, Jesus chamou de mundo. É disso que se trata. A terra nunca afligiu você, afligiu? A terra você joga a sementinha ali e ela te devolve uma árvore. Você joga outra sementinha, ela te devolve uma flor. A terra, você solta um animalzinho e ele vai desenvolvendo-se. A terra nos dá o que comer e ela faz jorrar águas em todos os lugares que nos dá de beber. A terra é extraordinária, ela é uma criação do próprio Deus. Deus a criou, Deus a formou, Deus deu ordens à terra e a terra ouviu a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz: pela fé, pela confiança que nós temos em Deus, nós cremos que pelas palavras de Deus os mundos foram criados. Daí ele está falando do cosmos, os planetas, o sol, a lua, as estrelas, e a terra, o globo terrestre, e tudo que nesse globo existe, veio à existência, conforme nós lemos lá no capítulo 1 de Gênesis, dentro da expressão que o autor conseguiu encontrar, e disse: Deus haja, e houve. Deus chamou à existência coisas que não existiam, como se elas já existissem. Não existia a terra, e Deus disse: haja uma porção seca no meio das águas, e houve. E Deus olha para essa porção seca e diz: produza a terra almas viventes. E ela produziu animais, produz a erva, produz árvores frutíferas, que deu seu fruto, conforme isso chama-se decretos divinos. Cada decreto desse a natureza ouviu, e a natureza produziu o que Deus queria, porque a palavra de Deus é poderosa. Agora esse mesmo Deus coloca nos lábios de seu filho aquilo que em sua consciência estava em plena luz, e ele diz: tenho-vos dito estas coisas, eu tenho falado a palavra que permanece. E a palavra que eu tenho para vocês é que no mundo vocês vão ter aflição. Porque o sistema criado pelo homem é um sistema corrupto, equivocado. O homem, desde que o homem começou a inventar coisas, governos, o sistema de governo que existe foi inventado pelo homem. A forma de direção das nações, invenção dos homens.
o domínio do mais forte sobre o mais fraco, o domínio do mais rico sobre o mais pobre, o domínio de raças que se acharam superiores, brancos que escravizaram negros. Ainda que a escravidão não se deu só com negros, porque na cultura brasileira parece que a escravidão só negro foi escravo. Não. Existiram muitos escravos no mundo, no planeta, que eram pessoas de pele branca. Muitos. Só para vocês terem, no Israel antigo, para vocês terem uma ideia, no Israel antigo, alguém contraía uma dívida e adoeceu, não pôde pagar, teve problemas, teve as aflições do mundo, vieram as cobranças, vieram os exatores e ele não pôde pagar. A lei dizia que ele então podia ser levado como escravo. E se tivesse filhos maiores, ou já com 16, 17 anos, podia ser levado também como escravo, dependendo do valor da dívida. E teve caso da família toda ser escravizada. As terras que tinham pouquinha, passar para o credor, casa, propriedades, e ainda não pagar a dívida, e assim ficava também escravo toda a família, o pai de família. Nós temos aquela história lá no livro de Reis e também em Crônicas, da viúva que o Eliseu teve que multiplicar azeite, porque o seu marido morreu e não tinha assistência social. O marido morreu e agora o credor estava na porta dela sem compaixão, sem misericórdia, e queria levar os 2 filhos dela, os 2 filhos para ser escravo, pelo pagamento da dívida. O que o profeta Eliseu, na luz do divino, mandou que a mulher juntasse muitas vasilhas em casa, e ela creu na palavra do profeta. Você entende? Como eu prego para você hoje à noite aqui, Eliseu um dia falou para aquela mulher: vou te dar um conselho, vai lá, pega vasilhas emprestadas, quantas tu puder, e depois tu pega aquele pouquinho de azeite, porque ele perguntou: o que tu tens em casa? Só tem um pouquinho de azeite. E aí o Eliseu disse: depois tu pega aquele pouquinho de azeite e começa a derramar. Parece coisa de doido, tá? Por isso que as coisas de Deus têm que ter fé. Às vezes, se você não tem a fé, pela racionalidade, pela lógica, pela ciência, não funciona. Não funciona. Como é que vai funcionar para a ciência chamar o que não existe como se já existisse? A ciência não sabe nem como chamar. Nós não sabemos como chamar. Eu digo para você essa noite: chama uma coisa que não existe aí. Você não sabe. Você não tem nem como chamar. Porque não existe. Aquilo que não existe você não significou. O que você não significou não tem nome. Não tem nome, você não sabe como falar. Não tem palavra para falar. Você entendeu? Então, olha só. O Eliseu chega lá e diz para a mulher: junta vasos aí, coloca vasos dentro da tua casa. E ela foi obediente. Ela saiu da presença do Eliseu, crendo que Eliseu estava sendo usado por Deus. E aqui está o segredo. Quando nós confiamos na palavra de Deus. Se você ficar olhando: mas o irmão Adilson, isso é da cabeça dele. Isso aí. Não, eu estou te falando palavras de Deus. Nesses 20 e poucos anos que eu venho aqui falar, eu nunca falei coisa minha. Eu nunca me pronunciei aqui com uma ideia que partisse de mim mesmo. Não, eu já falei para vocês, eu venho aqui e reparto o que eu vivo. Eu reparto o que eu sinto. Eu reparto aquilo que tem efeito em mim mesmo. Por isso, o evangelho é para mim. Por que essa frase? Porque eu sou egoísta, eu quero ele para mim? Não, eu divido com vocês. Mas eu digo: se ninguém quiser, eu quero. Se ninguém quiser dar ouvido, eu ouvirei a voz do Senhor. Se ninguém quiser seguir certinho o que Jesus fala, eu seguirei. Se ninguém mais quiser ser justo, eu vou ser mais justo ainda. Se ninguém mais quiser se santificar, eu vou me santificar ainda.
Se ninguém quiser comprometimento com Deus, eu terei comprometimento com o Senhor. Essa é a verdade. Aquela mulher necessitada, que via os filhos para ser levado escravo, estava em grande aflição, como o Cristo está falando. No mundo tereis aflição. Vão vir os exatores, vão vir os cobradores, vão vir os médicos, a negatividade da palavra médica, vão vir as notícias ruins, vão vir até gente que vai marcar a data da tua morte. Como já aconteceu, lembro-me de uma irmã em Joinville que chegou chorando. Ora por mim, irmão Adilson. Eu disse, o que houve? Não, eu estou com câncer e o médico me deu 60 dias de vida, ou 90 dias, não lembro direito agora, mas era entre 60 e 90 dias. E eu disse, quem é o médico? Aí é o fulano de tal, eu nunca vi, ela não me entendeu. Eu disse, não, quem é o médico? Ele é Deus. Ele agora tem a chave da morte. É ele que prende e ele que solta a morte. Quem é ele? Ele não é nada, irmã. Ele é só alguém que estudou para distribuir remédio para os outros. E remédio é remediar. Agora o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. O Senhor pode te dar a vida. O Senhor pode te curar. O Senhor pode fazer coisas maravilhosas na tua vida, irmã. Então fica em Cristo, sai da palavra mundana, sai da palavra de dúvida, sai da palavra de derrota, sai da palavra que não presta e abraça a palavra da vida eterna, a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abraça Ele. Orei por aquela irmã, eu vim embora de Joinville, ela ainda estava lá, anos depois, 5 anos depois, ela ainda estava viva. Que médico sabe nada. Médico é uma bênção, sim. Quando ele vai tratar, tem que tirar uma coisinha da pele, tem que tirar uma dor do nosso corpo, ele sabe qual o remédio que vai dar. Tal. Agora, em tratando-se de vida, eles erram o tempo todo. O tempo todo a erro. A mulher, se eles vão levar o meu filho, o Eliseu, eu quero que você acompanhe esse raciocínio. Porque para nós aqui ouvir a história já aconteceu. Mas imagina que você chega lá em casa e diz assim, irmão Adilson, estou todo endividado, devo até coisas aí que vou para a cadeia. Hoje nem é assim, né? Mas era assim. E tem uma coisa, irmão Adilson, vão levar os meus 2 filhos para ser escravo. E eu olho para você e digo, ó, vai aí na vizinhança, o que tens em casa? Aí tu diz, eu só tenho, a minha vasilha, ó, tem um dedinho de azeite lá dentro, só é tudo que eu tenho, não tem mais nada. Espera aí que eu vou abrir um supermercado, um atacadão para ti. Vai para casa. Pede vasilha na comunidade toda, na rua inteira. Tu te imagina tu indo? Sabe o que eu enxergo? A maioria ia olhar para mim. Irmão Deus, tá, irmão Deus, tá bom. Paz do Senhor, tá? Ia embora já na primeira esquina. Irmão Deus está doido. Fui lá pedir oração, ele não orou. Ele mandou eu sair pedindo vasilha nas casas. Galão, latão, vasilha, de tudo. A mulher não pensou assim. A mulher confiava no profeta. Ela disse, foi na primeira casa já. Disse, quantas vasilhas tens em casa aí? Eu tenho mais 5. Me empresta 3. É emprestado. Foi na outra casa. Ô fulano, quantas tens aí? Quantas vasilhas tens? Eu tenho aqui umas 3. Me empresta 2. E foi pegando. De sorte que ela encheu a casa de vasilha. Nem dava mais para entrar. Só tinha um caminhozinho para ela mesmo. Tinha que andar ali, se equilibrando. E o Eliseu disse assim, e aí pega a vasilha tua com um dedinho de azeite e começa a derramar nas outras. Para aí, é brincadeira. Derramar azeite,
um dedinho de azeite nessas vasilhas todas. Mas ela não questionou. Aqui está o segredo da fé. Quando nós não questionamos as coisas de Deus. As coisas de Deus não é para nós ver se dá certo. As coisas de Deus não é para nós, talvez eu faça. Quando der eu faço. Não! As coisas de Deus é nós fazermos constantemente. O Senhor falou, eu farei. O Senhor mandou, eu obedecerei. O Senhor disse que é para fazer, eu vou fazer. O Senhor disse para não fazer, eu não vou fazer. E acabou. Eu obedeço a Deus. Qual foi a surpresa? O azeite não parava de correr. Um dedinho de azeite corria toda a vida. Encheu uma vasilha, outra, encheu todas as vasilhas. E só parou o azeite quando parou de correr. Quando encheu todas. Parou o azeite quando todas se encheram. Ela pega, olha, não sabe o que fazer ainda. Ela não sabe o que fazer. Vai lá no Eliseu. Fechou a porta. Saiu, foi no Eliseu. Disse, profeta, fiz tudo que tu mandaste. Não tem mais vasilha. Ele disse, agora vai lá, vende o azeite. Vende o azeite. Eu disse, abre um atacadão. Entendeu? Vende o azeite. Era caro. Ainda é, né? Aí, abre um atacadão aí, vende o azeite. Paga a dívida. E vai sobrar. Da sobra, vive tu e os teus filhos. Ô irmão, ouça Deus. Que tu não vai ter problema. Não, vai ter problema. Tu não vai sucumbir ao problema. Tu não vai morrer no problema. Ouça Deus e tu terás sucesso. Bom, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. A paz prometida aqui não é a paz do dicionário Aurélio. Porque quando você vai lá no dicionário Aurélio, vê o sinônimo de paz, você vai ler lá, ausência de guerra. Paz, ausência de guerra. Zero conflitos. E assim sucessivamente. Vai vir nessa pegada. Só que quando Jesus está falando dentro do aramaico, a raiz do hebraico. A raiz é hebraica. E quando Jesus vai falar isso aqui, ele está falando de shalom. Tenho-vos dito isso para que minha shalom esteja em vós. E eu já expliquei aqui, shalom vem da raiz shalá. Shalá quer dizer completo, plenitude. Nós quando aqui chegamos, a paz do Senhor, irmão, qual é a percepção que se tem disso? A maioria diz a paz do Senhor, nem pensa no que está dizendo. Né? Tanto que eu já vi tanta gente, a paz do Senhor, irmão, e daqui a pouco se pega no pau. Entende? Um arranca o cabelo do outro, um puxa, dá tapa na cara do outro, depois de dar a paz do Senhor. Eu já vi todo mundo dando a paz do Senhor, e daqui a pouco, entende? Saiu odiando um ou outro. Não tinha paz nenhuma ali. Você está me entendendo? Não tinha paz nada. A paz estava na boca, mas não estava na consciência. E o Cristo de Deus nos chama para consciência. Tudo que sai da nossa boca tem que estar conscientizado. Se eu te dou a paz, é porque eu devo estar em paz. Se eu não estou em paz, como é que eu vou te dar a paz? Estou te dando nada. Como é que eu reparto o que não tem? Estou todo cheio de conflito, cheio de angústia, de amargura, de ódio, de ira, de contenda, e tudo que é coisa ruim está passando na minha cabeça, e eu tenho a coragem de olhar para o irmão. A paz do Senhor, irmão. Isso é coisa de religião. Isso aí é coisa, entende, de inconscientes, de gente que vive nas trevas, que não tem noção que para dar algo para alguém precisa estar conscientizado, iluminado o suficiente para que o outro receba. Entendeu? Senão não dá mesmo, não dá. Bom dia, irmão. Bom dia.
Ô irmão, vai tudo bem? Tá tudo bem. O cara tá tão ruim que ele responde assim, tá tudo bem. Até a resposta dele é de briga, né? Mas dá a paz do Senhor. Né? Acostumou na igreja a dar a paz do Senhor. Quando Jesus diz, para que em mim tenhais shalom. Shalom é uma palavra tão completa, mas tão completa. Ela começa, o sinônimo de shalom no hebraico é plenitude. Plenitude. É saúde. Saúde. Você está entendendo? Então, quando ele diz, ó, eu tenho falado essas coisas para que em mim vocês tenham plenitude, que vocês sejam completos em tudo, que não falte nada para vocês, que vocês estejam energizados, saudáveis, iluminados, que a visão de vocês seja ampla, que vocês não tenham dificuldade de amplitude visionária, que vocês consigam enxergar o momento, mas também enxerguem o futuro, que vocês sejam pessoas que têm uma mente aberta, um coração preparado para as coisas. Shalom é isso. É plenitude de luz. Olha só, quando ele diz, tenho-vos dito isso para que vocês sejam completos em mim. Em mim. Então, é inconcebível que alguém que de fato é cristão não tenha paz. Não tenha plenitude interior. Se isso está faltando, é porque esse alguém, de alguma forma, negligenciou algum ensino de Jesus. Essa é a lógica. Tá? Na continuação, ele diz, no mundo, agora, em mim, vocês têm paz. No mundo, no sistema de coisas mundano, se você quer ser político, não vai ter paz. Se você quer ser um sujeito que segue o curso do sistema dominante do mundo, não terá paz. Se você quer escravizar, você não tem paz. Se você quer ter mais do que os outros, você não terá paz. Se você inveja o outro, você não tem paz. Se você quer as coisas só para ostentar e você valoriza mais o bem material do que o ser humano que está perto de você, você não terá paz. Porque isso é mundo. E no mundo, vocês vão ter o quê? Aflição. Aflição. Eu anotei aqui, aflição, pressão, desafios, perdas. No sistema de coisas do mundo, é decepção, é frustração. Oh, irmão, elegemos o nosso presidente, é uma alegria no primeiro mês. No segundo mês começa a sair canetaço em Brasília, meu... Ai, 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 nós achávamos que era uma coisa, mas é outra. Aflição. Você está entendendo? O outro botou as esperanças todas no governador do estado. Não, nosso estado agora e a minha casa está nesse estado, tudo que eu tenho nesse estado vai prosperar, daqui a pouco vai dando tudo do avesso. Entendeu? Como eu falei semana passada, o político pensa nele, acabou. O político não vai pensar em você, não. Essa é a grande verdade. Ah, não, eles estão agora, nós elegemos um congresso de primeira, irmão. Entende? Gente conservadora, evangélicos. Ai, meu Deus do céu. Agora é que vai ficar feio. Entendeu? Quando falo de um congresso cheio de pastores que oram todo dia e lê a Bíblia antes das sessões, me dá arrepio. Porque isso é mundo. E o mundo jaz no maligno. Todo o mundo jaz no maligno. Esse sistema de coisas. Entendeu? Ou você acha que vai chegar um lá e fazer como Jesus? Olha, não preside sobre ninguém, não te acha maior do que ninguém. Vamos botar aqui vamos botar como regra de vida
a nação brasileira o sermão da montanha de Jesus Cristo. Humildade, misericórdia, longanimidade, benignidade dentro da atuação, mansidão, temperança, pacificação. Você espera que vai ter um lá assim? Eles vão afligir ele. Eles correm com ele. Disse, esse aí quer fazer nós perder o nosso salário. Você está entendendo? Então não funciona. Assim como não funciona dentro da igreja. Você vai para as grandes igrejas e não vai funcionar também. Se você querer aplicar o ensino de Jesus 100%, eles correm contigo. Correram comigo. E corre contigo também. Entendeu? Vai lá dizer para um pastor que ele tem que trabalhar, que é para ganhar o sustento com o suor do rosto dele. Diz para ele que ele vai ser barbeiro, eletricista, pedreiro. Ele corre contigo. Ele diz que tu estás endemoniado. Essa é a grande verdade. Entendeu? Porque tu está mexendo naquilo que são os interesses deles. Você entende? Quer ver se ele te ouvir dizer que o dízimo não é para agora? Se tu disser que Malaquias 3,10 é uma profecia para os sacerdotes de Israel e que isso não tem mais nada conosco, se tu disser isso, eles avançam em ti, eles são capazes de virar homicidas. Você entende o que eu estou falando aqui? A gente ri, mas é de chorar, entendeu? Porque no mundo... Então vamos lá, no mundo tereis aflição. Eu quero ser o pastor presidente de uma igreja, se eu quisesse isso, né? Quero ser o pastor presidente de uma igreja grande. Só o fato de eu querer ser presidente ia ter tanta aflição, tanta aflição. Vocês sabem, a maioria das pessoas me pergunta aí, os pastores que são meus amigos e que eu conheço e que conviveram comigo, eles perguntam assim, ô Adilson, não é fácil, né, dirigir a igreja, né? Eu disse, por quê? Aí já me acho meio doido mesmo, né? Eu disse, por que não é fácil? Um povo que serve a Deus, povo querido, povo maravilhoso, que ora pela gente, que vai lá e pede para Deus usar a gente, para Deus usar as nossas palavras para tocar no coração deles. Onde é que está a dificuldade? Teve um que disse assim, Deus, tu faz vista grossa? Eu disse, eu? Eu não faço vista grossa nenhuma, rapaz. Entendeu? Eu olho como olho. Chega para Jesus e diz, Jesus, não é fácil atender aqueles 12, né? Mestre, queria que tu falasse uma coisa. Fala sério. Não é fácil ter 12 discípulos, né? O que Jesus ia dizer? Ele ia falar mal do Pedro? Vocês acham que ele ia falar mal do Judas? Ele ia dizer, o pai me deu uma carga que não é fácil. Andar com esses 12 aqui é uma confusão só. Não, Jesus os amou. Jesus era amigo deles. Entendeu? E Jesus não implantou um sistema mundano para coordenar eles. Jesus nunca disse que era o presidente deles. Jesus nunca mandou eles chamar ele de mestre. Jesus não usou de títulos. Não se colocou como rei, nem como príncipe. Jesus começou a amá-los e ensiná-los. E à medida que ensinava, eles começaram assim, tu é o nosso professor. Eles foram vendo em Jesus um professor. Chegou um dia que olharam, tu é o nosso pastor. Aí no fim Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor não quer nada das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não quer o dinheiro da ovelha, não quer o carro da ovelha, não quer a casa da ovelha, não cobiça nada que a ovelha tem. Não. A alegria do bom pastor é proteger, é dar segurança, é ver as ovelhinhas, entende? Em suas pastagens, satisfeita naquilo que fazem. Então, no mundo tereis aflição. Mas em mim, Jesus, tens shalom. Ele continua, tem de bom ânimo. Para vocês servir a Jesus, para nós servirmos a Jesus,
Nós precisamos ser pessoas animadas. Se for desanimado, não serve a Cristo. Se for desanimado, não dá. Porque vai aparecer coisa de todos os lados. Entendeu? Então ele diz, ó, o verbo que ele tem aqui é tenham coragem. A sugestão do que ele diz, tenham bom ânimo. Tenham ousadia. Tenham coragem. Estejam dispostos. Encarem a vida como a vida deve ser encarada. Vai surgir o mundo, mas se você estiver em mim, o mundo não vai atacar vocês. Não é que não vai atacar no sentido de falar mal de vocês, de rejeitar vocês. Não, não. O mundo não vai atacar no sentido de derrubar vocês. Ele não terá força, energia, poder, capacidade, porque para atingir vocês, eles vão ter que atingir a mim. Veja que eu não estou aqui, e Jesus não estava falando, que nós vamos ser livres de tribulações, livres de provações, livres de enfermidade, livres de perseguição. Não, ele não está falando isso. O que ele está falando é que nós vamos ter shalom. Mesmo perseguidos, mesmo tendo dificuldade, mesmo encontrando escassez, mesmo estando no meio do mundo. E aí eu estava em casa, eu comecei a analisar isso aqui, eu comecei a pensar, essa questão de estar em Jesus para vencer o mundo, é como se Jesus fosse uma canoazinha parada aqui no Itajaiaçu. E nós temos que atravessar lá para Navegantes. Se não fosse vida moderna, teríamos duas opções: ir na canoa ou atravessar a nado. Entendeu? Ora, quem que vai chegar lá tranquilo? Quem vai na canoa ou quem vai nadando? Quem entra na canoa. Nesse caso, Jesus é a canoa, ele é a arca. E ele está dizendo, quem está em mim terá paz. Vai estar no mundo. Não vai sair do mundo, o rio é o mundo. Vai estar no mundo. A canoa não está dentro do rio. Mas se eu estou dentro da canoa, eu vou descansado. Entendeu? Eu vou descansado. Vou assentadinho, atravessando o rio. Não tenho medo. Enquanto isso, lá atrás veio o que veio nadando. Uma guerra. Entende? Eu lembro de minha juventude, quando era a balsinha, né? Aqui não tinha o ferryboat, era a balsinha. E tinha, ela fechava meia-noite. Meia-noite ela estacionava, né? E tinha uma rivalidade entre os jovens de Navegantes e de Itajaí. E os jovens que iam para a festa lá em Navegantes tinham que ficar de olho no relógio, porque se perdesse da meia-noite e desse briga para o lado de lá, tinha que se jogar na água. Não tinha saída, era assim que funcionava. Entendeu? Morreu gente atravessando o rio. Morreu. Entendeu? Atravessando o rio. Muitos amigos salvaram outros no meio do caminho. Entendeu? Por isso que eu lembrei que estar em Jesus é como estar na balsinha. Você entendeu? Atravessa tranquilinho, sentadinho, ainda batendo papo, sorrindo. Pô, estava legal, né? Poxa, visto que o fulano foi atrás de ciclano lá, tá, e vinha todo animado. A irmã lembra disso, né, irmã? Aí o resultado, quem estava na balsinha estava salvo. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Quem está em mim, quem permanece em mim, tem shalom. Vem de boa, entendeu? O rio está ali, a correnteza continua lá, mas você está dentro da barca. Você está a salvo. Você tem essa alegria. Olha a sua energia. No lado de cá, agora chegou no lado de cá. Tinha irmãozinho que chegava no lado de cá vomitando verde. A bile vinha toda para fora, entende? Porque junto da energia gasta para atravessar, que é largo aquilo ali. Junto da energia gasta. Paulinho, tu não atravessou aquele rio assim, né? Tu viste gente se jogando, né? É isso aí. Então, olha só, a energia gasta.
para atravessar aquilo ali, somado ao medo de morrer no meio do rio. Entendeu? A guerra contra a correnteza e tudo mais, botava o indivíduo no lado de cá, branquinho, quase morto, chegava desmaiadinho mesmo, entendeu? Hã? Não, teve gente que morreu, estou dizendo. Não foi um nem dois, não, foram muitos, entendeu? Então acontecia. Eu lembro uma vez que tinha festa aqui nesse salão da fazenda e deu uma briga ali e tinha uma turma de navegantes. E a turma de Itajaí correu atrás deles até lá e chegaram lá, não estava mais a balsa. Se jogaram tudo na água. Eram uns 10. Entende? O que Jesus está dizendo é isso. No mundo, no rio, vocês vão ter aflição, angústia, medo, dor, tristeza, revolta, doente vocês vão ficar, vai faltar energia, vai dar cãibra lá, entendeu? E vocês vão ter que pedir socorro, vocês vão estar desesperados, mas em mim, vocês vão assentadinho, de boa, vão tranquilo, vocês vão ser felizes, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio às dificuldades. Vocês vão olhar, o salmista já tinha falado disso lá atrás, entende? 1000 cairão à tua direita, 1000 à tua esquerda, né? 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Verás a recompensa do justo e dos ímpios. Entende? A recompensa do justo é a paz, é shalom, é disso que se trata. E Jesus conclui assim: eu estou dando energia a vocês com as minhas palavras. Eu estou instruindo e incentivando vocês a ter paz. Eu estou dizendo para vocês confiar. Eu estou dizendo para vocês que vocês podem ter segurança em meio ao abalo, ao terremoto. Vocês podem ter segurança diante das ondas altas da vida. Vocês podem confiar, ter esperança, porque eu que estou falando para vocês, disse Jesus, venci o mundo. Se fôssemos usar a mesma ilustração, eu ia dizer, eu fui para lá e voltei. Fui novamente e voltei. E eu venci o rio. Eu venci o rio. Quando o rio pensou que tinha acabado comigo, eu andei por sobre as águas. Eu venci o mundo. Oh, glória a Deus. Por que Jesus traz essa palavra? A palavra ela está colocada no presente. No presente. Eu venci. Essa é a vitória. Jesus venceu. Quem é Jesus? É aquele que venceu a dor, é aquele que venceu o escárnio, aquele que venceu a perseguição, aquele que venceu a mentira, aquele que venceu todos os males da humanidade, aquele que o mundo se colocou todo contra ele e ele venceu o mundo por inteiro. E se no mundo tem a coisa pior que existe, que é a morte, ele também venceu a morte, ressuscitou e vive para todo sempre à destra de Deus. É desse que nós recebemos a palavra, que é para permanecer nele e não temer o mundo, porque ele venceu o mundo. Se vocês permanecerem em mim, vocês estando em mim, vocês vencem também. Vocês podem ter esperança que vai para além da vida. Não se assustem com as coisas que você enxerga agora, com as coisas que afligem vocês nesse dia. Mas olhem para frente, permaneçam em mim. Eu venci até a própria morte. Se vocês confiarem em mim, vocês também vencerão. Esse é o segredo. Não é maravilhoso isso? Isso me estimula, isso me chama para viver plenamente em Cristo. Oh, glória a Deus. Eu quero concluir, porque as horas vão, né? E eu preciso concluir, e eu quero concluir dizendo o seguinte: nós estamos entre duas esferas distintas.
Podemos considerar que temos duas formas de viver, dois modos cíclicos de viver, um em Cristo e outro fora de Cristo. A existência nessa terra nos coloca em duas posições. Nós podemos viver nessa terra do jeito que quisermos, em Cristo, ou viver nessa terra do jeito que quisermos, fora de Cristo. A escolha é nossa. Não tem aqui nenhuma obrigação. Tem um chamado de amor. O Cristo de Deus, ele não obriga ninguém a nada. Ele não assusta, ele não é como a religião. Jesus não tem nada com religião. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus não assusta. A religião vai, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Hã? Isso é coisa da cabeça deles, isso é mundo. Jesus, ele não te oprime, não te obriga. Lembram do jovem rico? Jesus disse uma palavra para ele, ele não gostou muito, virou as costas, foi embora. E está escrito assim que Jesus o amou. Jesus não lançou nenhum juízo de maldição sobre ele. Entendeu? Algumas igrejas estão lotadas porque as pessoas estão com medo do apocalipse. Medo da besta, medo do dragão, medo dos 7 chifres, não sei de quem, medo disso, daquilo, daquele outro. A igreja está assim, lotada. E tem um chororó só na igreja, né? É um choro só, meu Deus, misericórdia. Tem gente que já se vê caindo no fogo do inferno. Entendeu? Tem gente que quando vai orar, a oração dele não é gratidão, alegria. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu é maravilhoso. Que vidão que tu desse para nós, meu Deus. Eu estou aqui, Senhor, para te dar graça. Tem gente que já vai, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu prometo que não vou fazer mais, mas ele está prometendo faz 50 anos. Entende? Ele promete e não consegue, porque não tem nada a ver com não fazer ou fazer. O que tem a ver é, ou estou em Cristo ou não estou em Cristo. A coisa é mais simples. Entendeu? Vocês acham mesmo que os 12 apóstolos, 12 encrenca. 12 apóstolos, 12 encrenca. Um briguento, o outro era mansinho, bonzinho, todo mundo gostava, o irmão Joãozinho. Ele só queria matar os samaritanos tudo. Entendeu? Bonzinho ele, né? Cara legal. Aí tinha mais um lá que era político, bem polido, entendeu? Que chegou a vender Jesus. Vendeu. Se fosse hoje, ele vendia até a praia que não existe. Entende? Então, estava ali, trambiqueiro. Entende? Mas Jesus amou todos eles e Jesus abraçou todos eles. Jesus queria era iluminar eles. O negócio de Jesus era lançar luz. Lançar luz. Agora, hoje aqui, hoje à noite, disse, no mundo nós enfrentamos dor e pressão. Em Cristo encontramos paz e sentido. Jesus não diz que é para nós sair do mundo. Ele não diz que é para nós não gostar do mundo. Não. Ele só diz que é para nós ficar nele. De novo eu volto lá. Fica ali no barquinho. Fica ali no barquinho. Jesus é o barquinho. Jesus é o barquinho. Na Bíblia ele é comparado à arca de Noé. Quem entra nele se salva. Sim. Exatamente. Capítulo 17 de João, Jesus vai fazer aquilo que é conhecido como oração sacerdotal. E ele pede para o Pai, e ele diz, Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós não devemos querer sair do mundo. Não, porque quando esse mundo não presta, aí nós dizemos que a terra não presta, as águas não prestam, as aves não prestam, os bichinhos não prestam, nossos filhos não prestam, nossa mulher não presta, o marido da irmã aí não presta, esse mundo aqui não presta, só tem coisa ruim, aí nada presta. Não, está errado. Tem um monte de coisa boa, eu já me alegrei tanto. Meu Deus. Eu nem vou contar a história do primeiro encontro com a Gui, porque pode dar coisa ruim. Não, vou deixar. Eu me alegro tanto, entendeu? E quando nasceu Davi, a Débora, e nasceu o Jonatas, que alegria, coisa boa. E agora, depois já velho, né? Chega os netos. A Bruninha é uma bênção lá em casa, maravilha, filha. Entende? Cuida de mim, trata eu bem.
é uma benção para o Diego, é uma benção para... Ele tem só coisa ruim? Não, coisa boa. Coisa boa tem aqui. Sim, a terra está cheia da glória do Senhor, disse Isaías. Né? Quanta coisa boa. E os amigos, olha aqui, eu olho para vocês todos são meus amigos. Tem pessoas novas, pessoas de mais idade, todos meus amigos. Tem irmão Silvio, Arlindo, Miriam, quantos anos a gente tem amizade, né? Marli, conhecemos aí no meio do caminho com o Beto, que bênção. O Charles e a Leila, nem vou falar, porque, entende? Figurinha carimbada na minha casa e eu na casa deles. Que coisa maravilhosa. A irmã Helena, que coisa boa. Tudo o encontro que temos a partir de Cristo, né? O Guedes, que cada vez que me vê com cabelo, ele quer cortar. Entende? É uma maravilha, né? O Hamilton, meu Jesus, tinha que ter tu, cara. A vida é mais divertida contigo por perto, né? E assim, você, Júlia, que bênção tu tá aqui. Mazinho, nem vou falar. Mazinho é amigo da infância, né? Nos criamos juntos. Eu vivia mais na casa do Mazinho do que na casa do meu pai, entende? Lá no pai, o pai era daquele... Não o pai, tadinho. A mãe era daquela crente radical, né? Então não podia televisão, não podia isso, não podia aquilo. Nós corria tudo para casa do Mazinho, entende? O Mazinho, quando via lá, ele naquele tempo ele não orava. Não, naquele tempo não orava. Mas ele saía indignado. Que esses caras não vão mais embora daqui? Depois que eles querem minha cama, querem tudo. E a dona Mercedes, mãe do Mazinho, nos dava mesmo espaço para ficar. Ela nos amava como filhos. Como que é mal? Não. Tem aflição. Tem. Mas não é mal. No sentido que não presta. Eu quero ir embora. Eu quero morrer. Eu quero que Jesus volte hoje para eu largar essa coisa ruim aqui. Não, quero não. Eu quero ir indo no tempo determinado da vida, não é? Eu quero que vá acontecendo naturalmente, quero ir quando Ele quer que eu vou. Eu não desisti de viver, a vida é boa, a vida é maravilhosa. Irmão Silvio passou aí uma fase terrível, né, irmão Silvio? E está ali no processo, entende? Mas está aí, agradecido que tem a família, que está os irmãos, entendeu? Então, é óbvio que cada vez que nós enfrentamos dificuldade, tem os sentimentos que negativam nós. Tem as dificuldades de implantar a esperança no processo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: fique em mim. Eu quero que você leve isso. Fique em mim, tá? Que essa certeza nos inspire a caminhar com serenidade em meio ao mar da vida, entendeu? E até o dia, porque tem um dia determinado nas Escrituras que toda lágrima será enxugada. Então que essa certeza nos leve até aquele dia que o Senhor enxugue a lágrima. E às vezes Ele enxuga a lágrima para nós ficar aqui mais um pouco. Outras vezes, o enxugar da lágrima é exatamente no portal da passagem maravilhosa do encontro maior, naquele encontro que todo o véu é tirado, entendeu? E a gente vê Ele como Ele é. E assim como Ele é, diz o apóstolo João, nós seremos. Amém, queridos? Guarde essa palavra aí. No mundo, aflição. Em Jesus, shalom. Você vai ficar onde? Não tem nenhum cego aqui, né? Não tem surdo aqui, não tem, né? Não tem ninguém que tem escuridão, né? Pelo menos uma velhinha cezinha tem aí, não tem? Um fechinho de luz aí, tem, né? Fique em Jesus e seja feliz. Curta a vida. Como é que é, irmão? Agora o pregador usa gíria também. Entendeu? Curta a vida com inteligência. Seja sábio e curta a vida. Em todos os momentos que te der oportunidade, curta aquilo que você gosta. Claro, uns gostam de dançar. Irmão, mas tu vai mandar os irmãos dançar? Se tu gosta, vai.
Entendeu? Eu não gosto. Sou todo duro, nunca aprendi a dançar. Fui dançar umas 5, 6 vezes com a guia, machuco ela toda. Eu não tenho ritmo. Não tenho ritmo, entendeu? Mas, não, irmão, dançar eu não gosto, mas eu gosto de jogar um sinuquinha. Joga um sinuquinha. Com Jesus, vai em Jesus. Você entendeu? Irmão, eu gosto de fazer uma carninha, tomar uma cervejinha, tomar um vinho. Faça isso. Tudo que você faz com inteligência, com sabedoria, você pode fazer. E com Cristo, em Cristo. Entendeu? Esse é o prazer da vida. Não radicaliza nada. Não diz coisa que Deus não disse. Porque tem gente, Jesus não gosta disso aí. Ele falou para ti, Teve um que veio para mim, irmão Adilson. Deus não gosta disso aí, ó. Eu disse, ele falou para ti? Falou. Eu disse, então é para ti. Ele não falou nada para mim? Você está entendendo? Não está escrito. Não falou nada para mim. Falou para o cara e o cara quer passar para mim. É problema dele. Entendeu? Tem cara que não pode chegar perto de uma garrafa de vinho. Tem que se tornar abstinente. Não pode. Tem pessoa que não pode. Entendeu? Saiu de um alcoolismo ferrenho e se chegar para tomar uma taça de vinho, ele toma a taça, mas aquela não tem? Que eles fazem, eu esqueci o nome daquele negócio, daquela bebida que vai um monte de fruta dentro, não tem umas taças desse tamanho? Tem gente que só toma naquela. Entendeu? Aí não pode. Tá? O cara, ou tem outro que não sabe ali se controlar, ter domínio sobre si mesmo, cuidar do que fala, ter palavras temperadas com sal, né? Então, não sabe fazer isso, aí então não pode. Mas quem vai definir que não pode não sou eu. É você mesmo. É você. É aquilo, né? Aí vai o Guedes orar, né? Campanha de oração, jejum, e fica lá subindo um monte de noite para ele parar. Aí eu nunca pedi para parar. E Deus não vai forçá-lo a nada. Deus não vai forçá-lo a nada. Não, a primeira dorzinha que ele sente no fígado, ele vai no médico, aí o médico diz, vai morrer. Para na hora, eu tenho um tio que ele recebeu a notícia, meu tio não parava de fumar, que não conseguia de jeito nenhum. E ele foi no médico, o médico fez os exames todos, mostrou o raio-x, mostrou a ultrassonografia e tudo mais para ele, disse, vais morrer. O tio veio para casa, jogou a carteira de cigarro fora no meio do caminho, nunca mais fumou. Entendeu? Ele está com 90 anos. Está com 90 anos. Não fumou mais. Entendeu? Cada caso é um caso. A pessoa se conscientiza, porque nossa consciência precisa ser desenvolvida para as várias áreas da vida. Alguns estão conscientizados na bebida, outros conscientizados nos jogos. Tem outros que se conscientizaram que precisavam mudar em outras partes da vida. Tem aquele que se conscientizou que precisa falar mais baixo. Aquele que se conscientizou, porque o que não se conscientizou que pode falar mais baixo é um gritão, né? Meu Deus! Eu já fui em lugar que chega a doer o ouvido. A pessoa está a 1 palmo de distância da tua orelha e ele fica berrando ali. Eu digo, meu, pare, calma. Calma. Respira fundo. Entendeu? Não precisa gritar, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Entende? Há um desequilíbrio. Então, você entende que isso tudo é dentro? A pessoa muito ruidosa carrega barulhos internos. E precisa ser controlada. Então, irmãos, guarde essas coisas, entende? E fica em Jesus. Fica em Jesus. Fica nos ensinos do Mestre, siga o caminho e esteja nele. Estar nele é estar bem, é ter shalom. Quem tem shalom, não falta nada.
Você está entendendo? Quem tem shalom não tem falta de nada. Quando uma pessoa tem shalom, o que ela fala para o outro não vai só palavras, vai vida, vai verdade, vai bênção, vai socorro, vai energia, vai poder. Oh, glória a Deus. Tenha shalom na sua vida. Vamos agradecer ao Senhor?